Olá, eu me chamo Peter Calandrini e esse é mais um vídeo do meu canal. Então chegamos no segundo episódio do canal Gadou, né? E esse segundo episódio falará da história do bonsai no Brasil. Então assim, eu decidi seguir essa linha de raciocínio baseado, né, nos textos apresentados pelo Takeguma. O Takeguma fez uma pesquisa, colheu ali, né, com a Sociedade de Tradições Orientais, né, tudo que os jornais antigos que saíam em línguas japonesas falaram sobre a expressão do bonsai, a expressão artística do bonsai no Brasil, recopilou aquilo, né? Tem umas situações ali que ele conta, os principais bonsaístas, né? As principais expressões do bonsai no Brasil, e isso foi uma pesquisa maravilhosa. Evidente que isso não pode ter cobrido todo mundo ali que fazia bonsai, porque poderiam ser vários nomes ali que foram sendo esquecidos e entrar no anonimato, mas já deu para ter uma noção do que existem nomes que devem ser lembrados e iniciaram todo esse projeto, né, dessa arte maravilhosa no país. Eu ia colocar tudo, não só a história do bonsai brasileiro, né, partindo do princípio oriental, mas sim também a história do bonsai já com os ocidentais aqui no Brasil. Só que eu decidi dividir esse vídeo em outras partes, então a priori eu vou apresentar a história do bonsai brasileiro, da migração japonesa até o Carlos Tramuja, que foi o primeiro, ou um dos primeiros, né, bonsaístas a aprender com o oriental, né, que foi o Jiro Mizuno. Na verdade, eu conversei muito com o Carlos, né? Então, assim, aquele sistema quase que ortodoxo que tem no Japão, né, do aluno, do sensei, né, do aluno ali, do professor e do aluno, não era tão metódico aqui no Brasil. Na verdade, aqui era muito mais informal, né? O próprio Carlos me falou isso. Então, assim, quando eu coloco essa expressão aprendeu com, para ter esse préstimo, né, que foi iniciado ali, que teve muitas dicas bacanas, que ele teve, né, alguns encontros valiosos, né, e teve esse lance. O próprio Carlos me afirmou que o Jiro Mizuno é uma pessoa muito ligada à filosofia do bonsai, tinha uma leveza ali muito interessante, o cara tinha a filosofia mesmo nas suas entranhas, né. Então o Carlos me deu a deixa ali, a figura do Carlos me deu a deixa para mim começar a contar a história, né, dos ocidentais que aprenderam bonsai e começaram a fazer essa expressão ficar tão em evidência, né? Então eu vou começar pelo Tomojiro, que foi um monge, segundo o Noriyasu Seto, que era amigo de infância do Noriyasu Seto, e que chegou no Brasil e foram confiscadas algumas coisas, inclusive um tronco de amoreira, né? Foi confiscado ali quando ele desembarcou do Kasatomaru, aí a alfândega confiscou. Então ele seria o primeiro bonsaísta em solo brasileiro, né? Mas ele não, pelo que eu pesquisei, ele também trouxe o budismo pro nosso país. Ele foi um dos fundadores, né, dos conceitos budistas aqui no Brasil, mas assim, a sua expressão no bonsai não tem muito registro, então é quase nula de registro. A única coisa que a gente consegue, que a gente tem, né, por dimensão que ele era bonsaísta, é essa história contada pelo Noriyasu, né? E o Noriyasu fala que no princípio pode ter vindo várias pessoas, mas isso é conjectura, né? No Kasatomaru, que cultivavam bonsai, mas assim, os bonsaístas históricos mesmo do país são, né, alguns que desenvolveram, que vai falar, é claro, né, no documentário, no mini documentário, começaram a desenvolver o bonsai nos anos 30. A maioria deles chegou nos anos 30, né, e começaram a desenvolver o bonsai. Então ficaram anos, né, desde o Kasatomaru até os anos 30, sem ter uma expressividade de bonsai no Brasil. Só com a chegada de outros imigrantes, de outras levas de imigrantes, que começou mesmo a desenvolver o bonsai no Brasil. Então, assim, eu peguei a linha de raciocínio, né, do Takeguma, e contei também a história a partir dos anos 30, anos 40, 50, 60 e tudo mais, da chegada do Osamu Hidaka, entre outros que surgiram, Kajihara, Afin, Kojima. Então, assim,
Evidente que eu não fiz um texto relacionando, coligando todos, mas eu decidi no final da história apresentada do Takeguma, contar um pouco da biografia de cada um, né, e sua importância ali no bonsai. Então, assim, são nomes que devem ser lembrados. Eu costumo falar que o bonsai não vive sem tradição. É uma pena saber que todas as plantas dessas pessoas que são da primeira remessa, né, do bonsai, todas não, né? Algumas sobreviveram, mas a grande maioria morreu, né? Por falta de ter essa continuidade, essa perpetuação da arte ali, dos filhos ou de pessoas que estavam ligadas, pessoas que compraram. Então, assim, no Museu da Califórnia, né, ainda existe lá várias plantas dos grandes mestres ali que foram migrados para os Estados Unidos, como é o caso do Yuji Yoshimura, do John Naka. Existem várias plantas ali de grandes mestres e elas são cuidadas são cuidadas mesmo com bastante disciplina e bastante respeito, né? Então a gente está muitos anos atrás se falando em respeito relacionado a esse elo de tradição. Evidente que tem muitas pessoas aqui que querem resgatar isso. Eu sou um desses, eu não quero apenas fazer bonsai de fundo de quintal nem nada do tipo. Claro que se a pessoa quiser fazer, tudo bem, mas o que eu estou querendo falar é que a gente deve começar pelo começo, respeitando, porque bonsai é respeito, não só respeito com a natureza, mas respeito também com o próprio indivíduo ali que representa alguém que sabe para você, né? Um mestre, um sensei e afins. Então, assim, vamos começar pela tradição, né? E por elas ser guiado. Então, eu espero que vocês gostem do documentário, acompanhem, né, toda essa linha histórica. Se quiser, pesquisem mais. Se vocês quiserem fazer alguns adendos no comentário, não se sintam constrangidos, podem fazer. Eu creio que uma discussão vai abrilhantar muito mais. Talvez eu tenha esquecido um nome aqui ou outro, vocês podem me mandar, não tem problema, que eu vou dar um jeito de, nos próximos episódios, corrigir, né, esse probleminha, né, de citação. Mas é isso, espero que gostem. Se vocês gostarem mesmo, deixem um like, se inscrevam se gostarem, se não se inscrevam. Então é isso. Valeu, espero que gostem. つぶやくかけら風が吹いて波が静まりいつの間にやら薄れてゆく川の流れ体委ね波を打つは命の日 Este artigo foi disponibilizado pelo aclamado Cláudio Seto e escrito por Chuji Seto Takeguma, sendo publicado originalmente em japonês no The Contemporary Bonsai, número 7, de 1990, e traduzido para o português por Midori Mati. Trata-se de uma bela pesquisa, que muito contribui para elucidar quais foram os primeiros passos da arte do bonsai em nosso país. São poucas as referências sobre bonsais antigos no Brasil. As que existem estão em jornais e revistas agrícolas em língua japonesa. Uma garimpagem nestes textos resultou numa bela obra sobre a história dessa arte no Brasil. Conforme artigo publicado em japonês na revista Purajiru no Nogyo, Agricultura Brasileira, edição comemorativa dos 20 anos da colônia Itacoloni, em Promissão, São Paulo, impresso em setembro de 1938, os bonsaístas históricos do Brasil foram Radano, de Bragança, São Paulo, Miyoshi, de São Paulo, Seto, Katsuki e Nita, de Guaiçara, São Paulo. Cada um deles, à sua maneira, fez várias experiências estudando a aclimatação de plantas cujas sementes vieram do Japão. Na década de 1930, a pequena cidade de Guaiçara produziu tantas plantas orientais que tornou-se conhecida mais tarde com o slogan de Berço das Plantas. Grande parte de plantas de origem asiática, hoje existentes no Brasil, como por exemplo o pinheiro japonês, o akamatsu e o kuromatsu, o junípero, o acer, a azaleia, ardísia, piracanta, marlos, glicínia e cerejeira
foram produzidos inicialmente em Guaiçara e espalhados pelo país, através de trens puxados por máquinas a vapor da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Katsuki e Nita eram donos de chácaras de mudas de café, árvores frutíferas e plantas ornamentais. Passaram a cultivar sementes de plantas japonesas para atender o pedido de Noriyasu Seto, um fabricante de sake, típico vinho de arroz japonês e amante de bonsai. Com o passar do tempo, as duas chácaras, a de Nita e de Katsuki, tornaram-se os maiores viveiros de bonsai do Brasil e a cidade de Guaiçara, o centro irradiador dessa arte na colônia japonesa no período anterior à Segunda Guerra Mundial. Consta que desde 1908, quando chegou a primeira leva de imigrantes japoneses, muitas pessoas com conhecimento do cultivo de bonsai chegaram ao Brasil. Entre estes, o monge budista Tomojiro Ikaragi, amigo de infância do bonsaísta Noriyasu Seto, que teria trazido no navio Kasato Maru, tronco de amoreira, que seria o primeiro bonsai introduzido no Brasil, mas cujo destino ninguém sabe ao certo, pois, infelizmente, foi confiscado pelos funcionários da alfândega, juntamente com apetrechos para a criação do bicho da seda. Portanto, apesar de muitos imigrantes conhecerem a arte do bonsai, não cultivavam nos primeiros tempos da imigração japonesa devido à difícil condição em que viviam como trabalhadores braçais nas lavouras de café. Nos anos 30, com a estabilidade financeira alcançada pelos antigos imigrantes e a aquisição de propriedades rurais por estes, pela primeira vez, a colônia japonesa foi despertada a praticar artes de sua terra natal, entre elas o bonsai, que a partir de Guaiçara ganhava todo o interior de São Paulo, cujas mudas chegaram também às mãos de Radano, em Bragança, e Miyoshi, na capital, que fizeram verdadeiras obras de artes. Goro Hashimoto foi o primeiro botânico da colônia japonesa a escrever um livro sobre plantas brasileiras, e o primeiro bonsai com planta brasileira, um bougainville, foi cultivado pelo jovem Chiyotaro Matsui no início da década de 30, no Núcleo Aliança, hoje em Guaimbê, São Paulo. Desde 1924, quando os imigrantes japoneses entram em primeira aliança para derrubar a mata virgem e preparar o plantio da muda de café, constataram na região a existência de algumas variedades de bougainville. Essa planta, que os locais chamam de primavera ou Três Marias, logo despertou a atenção dos nipônicos, pois, vista de longe, a espécie de bráctea de cor rosa lembrava a sakura, a flor de cerejeira, provocando imensa saudade da terra natal. Durante a derrubada da mata, Chiyotaro Matsui, que aprendeu o cultivo de bonsai com Seto, foi guardando os troncos com raízes num riacho. Como na época não existiam vasos para bonsai no Brasil, o moço improvisou para seu uso latas de querosene cortados na lateral, para os bonsais grandes e latas de marmelada para bonsais pequenos. As latas de querosene de 20 litros existiam muito na zona rural, pois a iluminação era à base de lampião de querosene. É interessante registrar que na época em Guaiçara, os vasos de bonsai de Seto, Nita e Katsuki eram confeccionados em madeira. Os vasos de cimento só apareceram nos fins dos anos 40 e início de 50. Três bonsais de Três Marias. Com o avanço da estrada de ferro e início da colonização no norte do Paraná, Yonezu Matsui, que tinha o espírito de desbravador, mudou em 1937 com a família para a seção Yamato 3 da estação Apucarana, onde derrubou a mata virgem para plantar algodão. Seu filho, Chiyotaro, tinha na época vários bonsais de bougainville, ou conhecidos como Três Marias, ou também Primavera, e entre estes, três mais antigos de troncos espessos e de exuberante beleza. Com medo das plantas não aclimatarem à nova terra e a dificuldade em transportar na mudança, onde ainda não existia estrada de rodagem, o moço Chiyotaro presenteou Noriyasu Seto com 2 de seus melhores bonsais,
levando o outro para o Paraná. Comentavam na época que no norte do Paraná não existia essa planta. Mais tarde, plantada no solo, cresceu rigorosamente em terra roxa e as mudas foram espalhadas para todo o estado. Em 1938, Noriyasu Seto enviou através do consulado do Japão em Bauru um exemplar do bonsai de Bougainville para o viveiro de plantas do Palácio Imperial no Japão. 6 meses depois, recebeu uma carta de agradecimento do cerimonial do palácio, onde dizia que o imperador Hirohito gostou muito da planta que floriu logo depois que chegou ao Japão. Como essa flor não tinha nome em japonês, Sua Majestade chamou-a de Ikada Katsura. Assim, dos 3 primeiros bonsais de Bougainville cultivados no Brasil, só restou um no interior de São Paulo, em Guaiçara. Alguns anos depois, o viveiro de bonsai de Noriyasu Seto começou a sofrer grandes ataques noturnos de formigas saúva. Em fila indiana, milhares de formigas vermelhas chegavam a devastar completamente um bonsai em apenas uma noite. Os buracos de formiga começaram a aparecer em vários pontos da chácara, onde se situava a fábrica de saquê e o viveiro de bonsai. O ato de colocar colheres de formicida em pó na carreira onde passavam as formigas ou em torno do buraco não estava resolvendo. Noriyasu, então, despejou formicida líquido nos buracos, até esvaziar 2 galões. A ideia era acabar com as formigas, botando fogo uma por uma, em todos os ninhos do chão. Mal botou fogo no primeiro buraco, uma grande explosão derrubou uma velha figueira que ficava na beira da rua. Os buracos eram interligados, tendo o ninho central na raiz da enorme árvore. O estrondo foi ouvido pela cidade inteira, já que Guaiçara na época era uma cidade muito pequena. E tudo estaria bem se não fosse o fato de que em 1945 estava em andamento a Segunda Guerra Mundial. Acontece que a fábrica saquê de Noriyasu Seto estava às margens da estrada de ferro noroeste do Brasil, cujo trecho dentro do perímetro urbano era considerado área de segurança nacional. Por esse motivo, na época, os imigrantes japoneses estavam proibidos de cruzar a estrada de ferro, chegando ao cúmulo de crianças brasileiros descendentes de japoneses que iam à escola ter que andar vários quilômetros até sair do perímetro urbano para cruzar a linha. O estrondo do formigueiro foi interpretado pela polícia local que os japoneses estavam atacando Guaiçara para tomar a estrada de ferro, que ficava a 300 metros da figueira tombada. Telegrafaram para o quartel de Lins notificando o ataque nipônico. Horas depois, num corre-corre cinematográfico, a fábrica de Noriyasu estava cercada por caminhões, jipes, tanques e soldados armados até os dentes. Guaiçara, que nunca teve quartel, viu pela primeira vez uma operação bélica de tamanha expressão. Apesar de Seto mal falar o português, não foi difícil fazer o comandante entender que se tratava apenas de um extermínio de formigueiros com fogo, tão comum nos pastos dos arredores da cidade. O difícil ou impossível foi ele tentar explicar aos representantes do quartel-general que cultivava árvores para fazê-las anãs. Conclusão: toda a família foi presa para assegurar a tranquilidade e o bem-estar da nação. O comando do exército, que alguns meses antes havia habilmente confiscado e transformado em quartel a Associação Japonesa de Lins e as autoridades policiais do distrito de Guaiçara, como bons cristãos, entenderam que havia algo de subversivo na atitude de Noriyasu. Fizeram constar na ocorrência policial o seguinte ponto de vista: conforme vontade de Deus, o natural é que as árvores cresçam de tamanho com o passar dos anos. Portanto, árvores que fazem o contrário, ou seja, vão diminuindo de tamanho, só podem ser obras de Satanás e motivo de preocupação para a segurança nacional, pois, no futuro, poderão fazer o mesmo com o valoroso povo brasileiro. A família Seto só foi solta depois que todos os bonsais foram plantados no chão.
como um guarda de quarteirão, foi designado a vistoriar diariamente essas plantas. Tornou-se impossível replantá-las em vasos. Noriaço foi mandado para a Casa de Detenção de São Paulo, no Carandiru, e no ano seguinte, em 1946, para a prisão correcional de Ilha Anchieta, no litoral norte paulista, acusado de pertencer à organização subversiva Shindou-Rennei. O bonsai de Bougainville, o pioneiro da espécie cultivada no Brasil, que foi plantada no chão por ordem das autoridades, cresceu como uma árvore normal, mas manteve o formato estético de bonsai, tanto pela estrutura do tronco como pelas podas feitas pelos netos de Noriaço. Inclusive, um deles, sendo Cláudio Seto, ele continuou a cultivar bonsai em Curitiba e foi o primeiro bonsaísta brasileiro a cultivar cerejeira ornamental no Brasil. Em homenagem a essa planta, o saquê fabricado por Noriaço, que era denominado Hakutsuru e Hinohana, foi obrigado a mudar de nome para Saquê Anjinho durante a guerra. Passou a chamar Saquê Primavera assim que o conflito mundial terminou. Anos depois, o ex-bonsai de Bougainville tornou-se pela beleza uma espécie de atração turística da pequena Guaiçara, onde até hoje está plantada. Yoshizumi Kodama chegou no Brasil em 1933, onde trabalhou com o cultivo de algodão no interior de São Paulo. No início da década de 60, mudou-se para Santo André e montou uma chácara onde cultivava flores de corte, verdura e deu início à sua produção de bonsai e cacto, que eram suas paixões. Em Santo André, juntamente com outros amigos bonsaístas e produtores de plantas, fundaram a Associação do Verde de Santo André, que realizou dezenas de festas do verde em Santo André. Faleceu em Santo André no dia 21 de nove de 2001, mas seu legado permanece até os dias atuais entre os amantes de bonsai. Hisao Kokiso imigrou como técnico de cerâmica, especializando-se na modelagem. Trabalhou por 7 anos em São Caetano e depois disso transferiu-se para Mauá, no ano de 1970. Tinha plantação no fundo de um supermercado, porém, para ampliá-lo, acabou doando todas as suas plantas para o Sr. Kojima, e então começou a fazer bonsai. Ele aprendeu a arte do bonsai com o Sr. Kodama, de Santo André. Conforme a idade ia avançando, o Sr. Kokiso acabou vendendo todas as suas plantas de bonsai para o Sr. Hidaka, de Atibaia, com um preço muito baixo. Infelizmente, o Sr. Hisao Kokiso veio a falecer no ano de 2000, porém seu legado permanece até os dias atuais. Jiro Mizuno chegou no Brasil em 1953. Técnico em cerâmica, formado pela Escola Técnica de Cerâmica em Gifuken e de família por tradição de ceramistas de várias gerações. Jiro veio contratado por uma firma de São Paulo. Mais tarde, ele funda sua empresa de vasos para bonsai que não existiam na época. Em 1960, começou a fazer bonsai, motivado pela experiência que teve com seu pai, que fazia bonsai de azaleias. Iniciou na arte com mestres mais idosos, como Sr. Kodama, Sr. Iwasaki e o Sr. Kokiso. Ao falecer em 1994, com 63 anos, Jiro deixou para seus discípulos dedicação e amor pela arte e a lição de humildade de um homem que se colocou como parte da natureza de suas qualidades. Osamu Hidaka nasceu na província de Miyazaki, no sul do Japão, e desde menino interessou-se por bonsai, através de seu avô, quando o ajudava a cuidar de sua coleção de bonsai. Em 1954, se formou pela Escola Agrícola Kenritsu Takanabe no Gyou Koutogaku. Com esta formação, veio para o Brasil em 1962, para a cidade de Campos do Jordão, em São Paulo, promovido pelo governo japonês para realizar estágio. Em 1963, casou-se com Elisa,
brasileira descendente de japoneses e foram morar em Atibaia, onde encontrava-se um grande número de imigrantes japoneses. No mesmo ano, começou a trabalhar com ovos e frangos e no ano de 1968 montou seu primeiro viveiro, especializando-se no cultivo do pinheiro negro. Tenho uma vida de pobre e tenho como prazer maior cuidar das minhas plantas, era uma das frases que ele costumava dizer. Osamu Hidaka faleceu em 4 de agosto de 2014, deixando para trás a saudade e os ensinamentos que não se prendiam apenas à sua arte, mas sim ensinamentos de vida. Masaru Takeshima chegou no Brasil em 1923, com 2 anos de idade. Começou a gostar de plantas porque no primeiro lugar em que trabalhou, uma fazenda em Guaiçara, São Paulo, possuía vários tipos de plantas. Começou produzindo bonsai escondido para evitar risadas das outras pessoas, pois tinha medo que suas plantas não fossem boas o suficiente. Depois de um tempo, com a insistência e o incentivo de um amigo japonês, começou a comprar livros e revistas para se especializar mais no bonsai. Com o passar do tempo, Takeshima se mudou para Londrina e foi professor da Associação Londrinense de Bonsai. Segundo ele, o bonsai é como um bebê que a mãe precisa cuidar todo dia. Yoshitaka Kajihara. Ele chegou ao Brasil em 1958. Aqui no Brasil, casou-se com Saki Kajihara, mais conhecida como Rita Kajihara. No começo, Yoshitaka fazia bonsai apenas para si próprio, por amar a arte. Mas, após receber a visita de 3 japoneses estrangeiros que estavam visitando o Brasil e procurando por alguém aqui que trabalhasse com bonsai e soubesse de plantas nativas boas para a arte, nisso surgiu o interesse de Yoshitaka em começar a fazer bonsai também para outras pessoas amantes da arte. Ele decidiu começar com o cultivo de kuromatsu, ou o pinheiro negro, importando 500 gramas de sementes diretas do Japão, através de sua filha, que estudava lá na época. Além do bonsai, o Sr. Yoshitaka trabalhava no ramo de jardinagem juntamente com a sua esposa. Infelizmente, Yoshitaka Kajihara já faleceu e hoje em dia é a Rita Kajihara, juntamente com um ajudante, quem toma conta das plantas e da fazenda. E segundo ela, tem apenas uma única planta que ela não vende de jeito nenhum. É uma planta bem pequena que seu marido gostava muito. Ela nem mesmo sabe o nome da planta, mas a mantém guardada em segurança. Família Nakamura. Aqui no Brasil, começou com a chegada de Fukutaro Nakamura, em 1909. Devido à Segunda Guerra Mundial, ele precisou interromper sua paixão por bonsai até 1952. Fukutaro passou seu amor pelo bonsai para seu filho, Tomio Nakamura, e este passou o amor e ensinamentos sobre o bonsai para o seu filho, Luiz Yasuo Nakamura, que vem cuidando e dando continuidade na arte do bonsai desde 1989. Teve também como mestre o bonsaísta Osamu Hidaka. O mestre Hidaka foi como um pai para Luiz Yasuo Nakamura, passando toda a sua experiência e sabedoria na arte do bonsai, e de quebra, todos os exemplos de dignidade e honestidade, pois, segundo Hidaka, estes atributos são essenciais para a prática do bonsai em qualquer lugar do mundo. Em 1991, surgiram os primeiros cursos de bonsai básico, a convite do SENAC, SESC, Fiesp e penitenciárias, além das incontáveis palestras em faculdades de agronomia, escolas agrícolas, entre outros. Em 2001, juntamente com o mestre Hidaka, Regina Suzuki, Dr. Alexandre e outros amigos, fundaram a Bonsai House Bauru, e em 2013 abriu uma loja de vasos importados. Para Luiz Yasuo Nakamura, a arte do bonsai lhe ofereceu uma nova qualidade de vida, onde viver bem com a vida é viver em harmonia consigo mesmo. Isso é o grande impulsionador das nossas motivações, e o bonsai lhe ajuda nesses aspectos. Masatoshi Kojima. Ainda muito novo no Japão, começou a gostar de bonsai através de um amigo de seu avô, que cultivava as árvores anãs. Na vinda para o Brasil em 1958, Masatoshi trouxe várias mudas de Junípero Kishu.
mas devido aos 45 dias de viagem e sem sol, todas as mudas morreram. No início da década de 60, conheceu um senhor que tinha algumas mudas de Junípero quichú, mas somente depois de Masatoshi insistir muito para que esse senhor vendesse algumas mudas, ele conseguiu adquirir somente 2 mudas de Junípero quichú, e através dessas 2 mudas, ele começou a idealizar o seu sonho de ser um grande produtor de bonsai dessa espécime, sonho que levou cerca de 30 anos para se concretizar e para que o mesmo conseguisse vender seu primeiro Junípero quichú. Infelizmente, Masatoshi Kojima já faleceu. Atualmente, quem cuida das plantas é o seu filho Wilson Kojima e é considerado o maior produtor do Brasil de Junípero quichú. Yasuji Hoshiba chegou ao Brasil em 1933, situando-se em São Paulo, no bairro da Liberdade. Uma pessoa carismática com uma sensibilidade artística muito elegante. Conta-se que Hoshiba, aos domingos, ia visitar a tradicional exposição no Jardim Botânico da família Mizuno. Eduardo, observando o apuro minucioso que o Sr. Hoshiba ali sempre estava tradicionalmente observando as plantas, perguntou se o mesmo fazia bonsai. Hoshiba, sorrindo, lhe respondeu que sim, mas ainda estava aprendendo, não tinha muitas coisas boas. Eduardo Mizuno, então, foi convidado para conhecer a coleção do Sr. Hoshiba e ficou bastante surpreso quando chegou em sua casa e viu os seus prêmios e também a sua coleção. Infelizmente, o Sr. Hoshiba nos deixou em 2009, mas seu nome deve ser lembrado, principalmente entre os amantes de bonsai, pois, além de um excelente artista, era um exemplo de humildade e simplicidade. Carlos Tramujas nasceu em Curitiba e começou no bonsai há mais de 30 anos. Na época, as informações disponíveis sobre bonsai eram poucas e os poucos livros eram importados e caros, dificultando o acesso à informação. Nesse período, por volta de 1987, conheceu Jiro Mizuno, que foi sem dúvida um marco em sua vida, não somente pelo artista que dominava todas as técnicas do bonsai tradicional japonês, mas também pela pessoa encantadora, humilde e sempre disposta a ensinar os que realmente estavam dispostos a aprender. Nessa época, também conheceu o mestre Hidaka, o Sr. Hadano e outros grandes artistas tradicionais da época que infelizmente já não estão mais entre nós. No final de 1992, em sociedade com o paisagista Assir Cornelsen, abriu a loja Bonsai Arts Garden, onde eram realizados projetos e execuções de jardins, comércio de bonsai, exposições, e foi quando começou a ministrar cursos básicos de bonsai. No final de 1996, com a ajuda de sua esposa Elisa, criou a Bonsai Brasil, disposto a difundir a arte do bonsai por todos os cantos do Brasil, sendo o pioneiro na comercialização de bonsai e seus complementos através da internet, enviando os produtos para todo o Brasil, e também sendo um dos pioneiros, se não o primeiro, a criar um fórum sobre bonsai. Em 1997, teve a oportunidade de ir ao Japão e conhecer os templos de Kyoto e viveiros importantíssimos de bonsai, como os de Takeyama, Saburo Kato e Mestre Kimura. Em 2001, vendeu a Bonsai Brasil e todas as suas plantas, se mudando com a família para a Espanha devido a um contrato de trabalho feito com a Mistral. Se tornou o editor-chefe da revista Bonsai Passion. Retornou ao Brasil em maio de 2005 e em abril de 2006, em uma parceria com o viveiro de plantas ornamentais Belvedere, considerado um dos maiores do Brasil em extensão de área cultivada, trabalhando diretamente com Edson Anderman, filho de um dos sócios e também engenheiro agrônomo e responsável pelo setor de bonsai, alcançaram resultados bem melhores do que o esperado e, com isso, no início de 2007, criaram a marca Bonsai do Campo, que vem até os dias atuais, disponibilizando aos amantes de bonsai plantas com excelência em qualidade. 光の間映すたび夢扉つながって時を止め開く闇心のまま触れる言葉なんだかんだ
つぶやくかけら風が吹いて波が静まりいつの間にやら薄れてゆく Então, assim, agora que acabou, né, o mini documentário, eu vou fazer meus últimos adendos aqui sobre a questão histórica. Evidente que eu não consegui os nomes de todas as pessoas, eu estava conversando com algumas pessoas ali e me deram certos, sabe, deram nomes que eu não consegui achar, porque eu não sabia nem se era um sobrenome ou um nome de fato, assim, não tinha... eu busquei, mas não tive registro necessário para saber se era uma pessoa X. Então, eu fiz apenas o adendo da pessoa. Espero que esses nomes não caiam no esquecimento, né? Eu espero que esses nomes coem aqui através desse canal, para que fique mesmo gravado na história, porque assim, se esses nomes, se a gente deixar, como eu falei nas considerações iniciais ali, se esses nomes caírem no esquecimento, a gente está negligenciando com o bonsai brasileiro. Tenham sempre esses nomes na memória, tenham respeito por esses nomes, porque assim, eles foram as pessoas que iniciaram uma arte que a gente gosta tanto, e o mínimo, né, que a gente possa dar para eles é respeito. Então, assim, sempre cultive esse elo de tradição. E é isso. Aí nos próximos episódios a gente vai mostrar ali um pouco da história do bonsai brasileiro através de suas regiões e como essa situação ali que aconteceu com o Kassato Maru chegando, toda essa migração japonesa, como isso influenciou, né, o bonsai, todas as artes que os japoneses trouxeram, inclusive o bonsai, e como isso foi crescendo ali de forma circuncêntrica até alcançar o país todo. E espero que eu consiga o máximo de contatos possível para mim não cometer nenhuma negligência ao citar nomes quando eu for fazer todos esses capítulos por região, que eu vou dividir em 5 capítulos, que serão, creio eu, uma documentação muito importante para contar um pouco da história das fundações dos movimentos de bonsai através do tempo aqui no Brasil, né? E é isso. Valeu! Mas o meu avô, assim, ele era o primeiro cara que plantou, um dos primeiros, assim, né, década de 30, ele fazia bonsai. E foi gozado uma vez, porque no tempo da guerra, ele tinha bastante bonsai no quintal. E lá em casa tinha uma figueira muito grande, assim, sabe, na beira da cerca, assim, uma figueira. E daí aqueles tempos tinha aquela formiga cabeçuda, né? Cabeçuda que chama, saúva, uma formiga vermelha. Assim, tipo assim, ele saía e pelava um bonsai inteiro numa noite só, né? Acabar com, sabe? Cortava todos os bonsai. Daí o velho resolveu matar essas formigas. Só que naquela época a formicida era líquido, sabe? Vinha num galão assim e você derramava a formicida no buraco da formiga e tacava fogo, daí implodia por dentro, sabe? A formiga por explosão mesmo, né? Daí, o velho pegou aquele litrão uns litros assim, de 15 quilos de formicida e foi pondo e não tinha fim aquele treco lá, né? Estava cheio de buraco. Ele falou, mas esses buracos são tudo ligados, então põe num buraco, só sumia tudo. Aí começou a tapar todo o buraco. Na verdade, sim, todos os buracos iam para baixo da figueira, coisa que o velho não sabia, né? Mas ele põe um monte de formicida. Aí ele pega uma vara comprida, faz uma tocha e põe a fogo e põe no buraco da formicida, né? E explode. Mas como ele tinha posto um monte de formicida ali, líquido, né? Na hora que ele pôs fogo ali, explodiu assim debaixo da figueira e a figueira tombou assim pro lado da estrada de ferro. Aí o que aconteceu? Aquela explosão, a cidade inteira ouviu e levantou aquela fumaceira branca assim, né? De formicida e a figueira caiu pro lado da estrada de ferro assim, sabe? Tipo, atravessou a rua e ainda pegou um pedaço. E como a estrada de ferro era área de segurança nacional, porque estava o tempo da guerra, né? Era o tempo da guerra. Daí o cara da estação do trem lá, a estação de trem fica uns 300 metros de casa. O cara olhou assim, viu, acho que já passou o telegrama para o quartel de linha, dizendo que o japonês estava atacando a Guaiçara, né? Então, você vê como é que é as coisas. Daí de repente, assim,
no meio da Segunda Guerra Mundial, o cara pastor japonês atacando Guaiçara. Ora, daí encheu de tanque, de jipão, de exército, todo mundo, e cercou a minha casa lá, que era a fábrica de saquê do meu avô, né? E tinha uns 20 e poucos, quase 30 rapazes, já todos niceis, né? Que trabalham na fábrica, e tinha mais a família, e só tinha japonês, tinha uns 40 japoneses lá, cercaram e prendeu todo mundo, né? Aí, pô, o pessoal tentando explicar que não, que eu estou derrubando, matando formiga, não estamos atacando Guaiçara, né? Aí diz que a conversa vai, conversa vem e tal. E, bom, até que aí o quartel de linha estava concordando que acho que eles estavam matando formiga mesmo, não estão atacando a cidade. Nessa altura, meu pai já tinha dado saquê para os caras beber e tal, e a conversa foi ficando mais amena, né? Aí, nisso, um cara vem com um bonsai, sabe? Porque o velho tinha bastante, um bonsai. Estava matando, sabe? Mas que a formiga estava cortando o bonsai. Mas o que é esse troço? É bonsai de jabuticabeira, bonsai de... Mas como é que é pequeno assim, jabuticabeira, está dando fruto? Não, isso aqui é fazendo encolher aí e tal. Pô, aí um soldado falou assim, pô, mas esse japonês é perigoso, vai fazer encolher tudo quanto é brasileiro aqui, né? Você prender esse cara. E daí o cara lá do quartel ordenou que plantasse todos os bonsai no chão, né? E levou o meu avô preso, sabe? E o bonsai foi plantado no chão e depois puseram um guarda de quarteirão que ficava dando volta em casa todo dia para ver se meu avô não ia plantar os bonsai tudo de volta nos vasos aí, né? É uma das histórias mais antigas do bonsai do Brasil, isso aí.